Face também, tá? Peraí. O meu está travado, Dani. Boa noite. Estamos aqui mais uma vez com vocês para fazer um debate sobre o nosso possível plano de governo, né? Programa de governo. Como nós tínhamos comentado anteriormente, nós abrimos essas discussões, esses debates para você, morador de Várzea Paulista, para que conheça e entenda como que funciona a estruturação de um programa de governo. Você não pode assumir uma prefeitura sem ter um planejamento, sem ter um orçamento, sem saber com que você vai lidar. Né? Tudo acontece ali e você tem que estar preparado, saber a questão de verbas disponíveis, recursos disponíveis para trabalhar aí durante 4 anos de mandato. Né? Nessa nossa proposta de participação popular, nós abrimos as nossas plenárias para você aqui do Facebook poder acompanhar, participar e fazer suas perguntas, ou então mandar suas mensagens, suas dúvidas para o nosso WhatsApp, que é 930320013. Continuando com nossos debates, hoje nós vamos falar sobre orçamento e desenvolvimento regional. O que funciona aí? O que é isso? O que funciona? E mais ainda, hoje nós vamos ter a participação de uma pessoa muito especial que traz essa nossa preocupação de ter bons relacionamentos, contatos com os nossos deputados. Né? Várzea Paulista é uma cidade com um orçamento apertado, pequeno, diante de tanta população que nós temos aqui, com mais de 120 mil habitantes, e nós temos que ter esse contato com os nossos deputados, tanto estaduais quanto federais, para trazer recursos para a Várzea, trazer emendas, que isso acaba facilitando a gestão do prefeito, né? Isso acaba facilitando a vida do cidadão, que muitas vezes precisa de verba para a saúde, de verba para o transporte, para a educação, e se o município não tem essa condição de trazer no seu orçamento verbas disponíveis para aplicar essas políticas públicas, nós precisamos ter bons relacionamentos em São Paulo, em Brasília, para trazer esses recursos para a Várzea Paulista. E hoje nós temos um convidado muito especial, que é o nosso deputado Paulo Fiorilo. Tudo bom, Paulo? Boa noite. Boa noite, Marli. Boa noite, companheiros e companheiras. Ronaldo, Cris, Luciane, Mauro, Aretusa, que deve ser palmeirense, né? É da Irlanda. Ô, Paulo. Da Irlanda. Isso. Nós sabemos que você é deputado hoje, mas eu vou passar para o nosso companheiro Ronaldo para fazer uma apresentação, para saber o seu histórico e por que você está aqui hoje conversando conosco, vindo trazer algumas orientações para nós. Ronaldo, apresente o nosso convidado hoje para que o pessoal do Facebook e aqui da nossa reunião conheça um pouco mais do Paulo e entenda a importância de ter ele conosco hoje, nosso companheiro, nesse debate. Boa noite a todos e todas. Hoje a gente vem discutir um pouco a questão do orçamento e o desenvolvimento regional, né? Que efetivamente impacta na vida da gente, porque é do orçamento que sai recurso para construir políticas públicas, e a nossa ideia é construir políticas públicas para aqueles que mais precisam, né? Então, eu tenho a honra de apresentar o Paulo Fiorilo, pessoa que eu conheço aí de longa data, lá do MDF, Movimento de Defesa das Favelas, lá junto com o Miguel. Depois a gente foi estudando na PUC, o mestrado junto, sofremos lá durante 2 anos e meio, ele num programa, eu em outro, as durezas, as alegrias e as agruras de estar estudado lá. Ele é deputado do Partido dos Trabalhadores, deputado estadual, é professor, foi vereador na capital de São Paulo durante 2 mandatos. Então, como vereador, ele tem a obrigação e o dever de aprovar o orçamento, né? Então, disso ele entende bastante, né? Então, Paulo, agradeço sua vinda, o convite do companheiro Mauro, da companheira Marli, de você estar aqui conosco.
E agora, a palavra é com você. Bom, primeiro, boa noite a todos os companheiros e companheiras novamente. Muito obrigado pelo convite, Maura, Marli. Dizer da satisfação de encontrar o Ronaldo aqui. E vou te falar de uma curiosidade. Ontem, um outro colega nosso da PUC me procurou, o Rafael, que também fez mestrado lá na PUC, por uma demanda. Hoje ele é professor do Colégio São Luís. Então, queria dizer que nesses últimos dias eu tenho reencontrado pessoas que eu não vi há algum tempo. Então, Ronaldo, muito bom te ver aqui. Saudade de novo a Marli, o Mauro que fez o convite. Eu vou tentar ser breve, não quero discutir muito as questões técnicas do orçamento, mas eu queria dividir aí a minha conversa em pelo menos 3 pontos. Os desafios do próximo governo municipal, do próximo aí para a Várzea, a questão do desenvolvimento econômico regional e, por fim, a questão do orçamento. Todas elas estão ligadas, mas eu pensei em dividir para ver se a gente pode ajudar nesse debate. A primeira coisa é que, assim, os próximos prefeitos, eles vão enfrentar um dos períodos mais difíceis, porque a gente possivelmente vai estar saindo da pandemia, o que a gente chama de pós-pandemia, e vamos ter a responsabilidade de gerir um município com uma dificuldade orçamentária muito maior do que a de hoje, que ainda, mal ou bem, a gente deve conseguir chegar até o final do ano. Em que pese, a gente já tem dados de que as perdas nos municípios têm sido muito grandes. Então, eu queria começar pelos desafios do próximo governo, porque eu acho que eles estão muito ligados ao debate do desenvolvimento e do orçamento. Por que eu digo isso? Porque, na minha opinião, quem for prefeito eleito em novembro para governar os próximos 4 anos tem que ter como prioridade para o município a geração de renda e de emprego para poder fazer com que você comece a recuperar as finanças municipais. E esse desafio não é um desafio fácil, é um desafio difícil, porque pensa que você vai pegar um município com uma dificuldade financeira por conta desse período em que há uma redução de arrecadação do ICMS, portanto, de transferência, e também de transferência de recursos federais, em que pese alguns são carimbados, mas a gente está vivendo um momento ímpar, único. Bom, se a gente precisa pensar em geração de emprego e renda, a gente precisa começar a pensar na nossa proposta de programa de governo, quais são as ações que a gente pode apresentar para poder gerar renda e emprego. Uma das coisas que eu acho que precisava colocar na pauta são as frentes de trabalho. E no município você pode pensar em várias coisas. Você pode pensar em obras públicas, na área de habitação, de saneamento básico, na zeladoria da cidade. Você tem várias áreas que você poderia abrir a possibilidade para empregar pessoas. Porque a lógica é de que quando você viabiliza salário, renda para um morador da cidade, ele vai gastar no comércio da cidade. Portanto, ele vai fazer com que haja um movimento positivo de geração e distribuição de renda. É claro que haverá o limite do município para as contratações. Hoje, o governo do estado tem criado algumas frentes, mas ainda muito incipiente. Vou dar um exemplo para vocês. Cidade de Apiaí, no Vale do Ribeira, recebeu 20 vagas para contratar pessoas agora. Na primeira fase, eles conseguiram mais. A gente brigou, eles conseguiram mais de 100 vagas. Agora nós vamos tentar ver se briga de novo. Vou pegar o caso de Araraquara, que é uma cidade maior. A Marli falou, né? Várzea hoje está em torno de 120 mil habitantes. Araraquara tem mais que o dobro. O governo do estado ofereceu 20 vagas. A prefeitura tinha criado 100. Portanto, é preciso que haja, por parte dos prefeitos eleitos, uma ação articulada, coordenada, para fazer também com que o governo do estado possa ajudar
na criação dessas frentes de trabalho. Então, a primeira questão é essa da geração de emprego e renda. E a segunda, que é fundamental, depois a gente vai discutir no orçamento, é a ampliação da arrecadação. Infelizmente, quando a gente olha, só vou dar um dado aqui, o orçamento da cidade, quase 70% é repasse estadual ou federal. O município tem uma dependência muito grande, segundo os dados que eu levantei, depois vocês também podem me corrigir, de receita própria. Isso é um limitador, porque se você depende de repasses, você tem uma dificuldade grande de investimento. E aí é preciso ter criatividade para poder buscar recursos para investir. E eu vou falar disso no segundo ponto, que é essa questão do desenvolvimento econômico regional, que eu tenho apostado muito. O Ronaldo falou, eu fui vereador em São Paulo por 2 mandatos, não consecutivos, e nos 2 mandatos, no primeiro mais, no segundo menos, a gente pautou o debate sobre desenvolvimento econômico regional. Por que a gente não fala de desenvolvimento local? Porque as cidades, elas não podem ser e não devem ser consideradas ilhas. Se você olhar a cidade de Várzea, ela está conurbada com outras cidades. Tem pessoas que se locomovem de uma cidade para outra. No caso de São Paulo, isso é muito mais claro. As pessoas moram em Suzano e trabalham aqui, moram em Imbu e trabalham aqui, mas não é diferente, porque hoje você tem a possibilidade da mobilidade e muitas vezes as pessoas vão procurar um emprego em outros municípios e acabam utilizando o município como dormitório. Isso é uma dificuldade grande. Qual é a ideia do desenvolvimento econômico? Primeiro, é discutir qual é a vocação econômica da região, e não necessariamente só da cidade. Então, vamos pegar o caso de Várzea, o pouco que eu conheço. Várzea podia fazer parte de um estudo, a gente já governou a cidade, estou certo ou estou errado? Estou certo, né? E a gente tem condições de levantar quais são as principais indústrias, o que a gente tem de empresa que gera emprego e renda, e assim por diante. A gente tem Várzea como a cidade das orquídeas. Bom, eu não saberia dizer, eu não tenho esses dados, vocês podem ter mais do que eu, o que significa essa atividade econômica para a cidade. Ser uma cidade das orquídeas significa gerar emprego, ter a capacidade de ampliar, de criar um polo regional em que você possa envolver mais gente. Quando você pensa em flores, normalmente você vai pensar numa cidade chamada Olambra, né? Na minha humilde referência de cidades. E um pouco aqui em Atibaia, que também tem uma quantidade enorme. Eu não sei e não saberia avaliar exatamente o potencial das orquídeas em Várzea, até porque o Mauro me levou numa feira que eu gostei muito, muito bonita, das orquídeas. Foi o Mauro que me levou, não foi, Mauro? Em Várzea. Mas assim, estou dando o exemplo das orquídeas porque eu tive com o Mauro, mas vocês podem mapear o que é mais importante do ponto de vista econômico e também discutir a relação com as outras regiões, o que daria a vocês, mesmo que não tenham um estudo profundo, mas vocês teriam condições de fazer uma avaliação melhor do que é possível pensar em desenvolvimento. Você tem algumas cidades que conseguiram criar nichos econômicos, ou, por exemplo, cerveja artesanal, o mesmo próprio artesanato, ou pegar em Bitinga o bordado. Então, algumas cidades viraram referência. Eu sempre penso nessa perspectiva, como é que é possível você virar referência regional, que pode ser orquídea, mas pode ser outra coisa, para atrair turismo, em alguns casos. Estava falando com o pessoal, não foi de junho, acho que Salto, uma reunião que eu fui, Mauro estava comigo, eu acho, que eu estava falando sobre essa questão de desenvolvimento, e o pessoal falou lá, aqui a gente tem 2 ou 3 cachaçarias. Acho que o Mauro não estava, porque se não lembraria das cachaçarias. Está fechado o seu áudio. Você foi em Itupeva, na cachaçaria. Eu ainda não fui, eu vou. Mas a gente discutiu com o pessoal de lá
a questão de Itupeva, que eles tinham cachaçarias. Então, assim, é preciso ter um estudo, mesmo que ainda um estudo incipiente, inicial, mas que pudesse dar as linhas gerais e ver o que a região dialoga. Às vezes tem uma grande empresa, às vezes é um centro de distribuição. Isso é uma coisa, é uma tarefa importante que vocês podem, inclusive, colocar na discussão do plano de governo. A segunda questão do desenvolvimento econômico é a prefeitura não pode pensar só para dentro, ela precisa pensar para fora. Então, vamos lá. A Marli estava falando, e é uma coisa que eu, como deputado estadual, hoje vivo muito. Eu disse que eu fui vereador por 2 mandatos em São Paulo, é a minha primeira experiência de deputado federal, e quando a gente vai visitar uma cidade, a primeira coisa que o prefeito olha para a gente não é para falar de política geral, ele quer saber se tem emenda. Ou quando a gente vai lá, ou quando ele vai na Assembleia. Então, assim, é uma busca permanente por emendas. Repare só, vou falar aqui. Bom, tá bom, o deputado tem os 5 milhões que pode distribuir emendas, mas eu compro um carro, como a gente fez em vários lugares, lá em Barra do Chapéu. O carro, no começo, ele é zerinho, só que ele vai sendo usado, vai se desgastando, depois, às vezes, a prefeitura não tem contrato de manutenção, não tem motorista capacitado. Aquele carro que era zero, em 1 ano, ele virou um carro para ir para o depósito, para guardar em algum lugar, para desmanchar e tirar a peça. Qual é o problema? As emendas nós vamos continuar fazendo, mas nós precisamos pensar ações em que a gente traga para os municípios da região empresas que possam empregar pessoas e que possam também ajudar na geração de emprego e renda e em agregar recursos para o município. Bom, o que é um canal que eu estou sugerindo, que eu aposto muito, em que pese essa pandemia, ela meio que deslizou essa minha proposta, ela retardou, eu vou ter que voltar a fazer mais tarde, era a ideia de trazer países que têm interesse no Brasil, em especial no estado de São Paulo, para dialogar com os prefeitos. Porque o que acontece? O Dória é muito esperto. Hoje ele tem 2 escritórios internacionais, um na China e outro nos Emirados Árabes. Pergunta se ele discute com os prefeitos. Discute nada, ele discute direto com os países e indica onde os países devem investir. Não é a possibilidade do país conhecer a região, a realidade e tomar uma decisão. Vou dar um exemplo para vocês do prefeito do PT, Marco Aurélio, lá do Vale do Paraíba. O Marco Aurélio fez esse movimento sozinho. Tudo bem que a cidade dele está num eixo importante, rodoviário, para ir para o porto, para o aeroporto, assim por diante. Mas ele batalhou para poder levar empresas. Ele quase leva uma empresa chinesa, se eu não me engano. E aí, o governador, que era o Alckmin, não deixou a empresa ir para a cidade dele, pôs na região de Sorocaba. Beleza, ele não existiu. Ele conseguiu levar pelo menos 3 empresas. Levou a Chery, que é uma empresa de carros, que hoje a Caoa fez uma parceria grande, e está lá produzindo carros, né? Tem vendido muito o Chery agora, vocês aí também deve ter. Então, é preciso que o prefeito comece a pensar grande, não só nas emendinhas. As emendas são importantes, fundamentais para ajudar pontualmente. Mas pense, se a gente leva uma empresa, não necessariamente não precisa ser várzea, mas pode ser no entorno, você vai gerar emprego para quem mora em várzea, você vai criar uma cadeia de outras empresas que vão poder produzir, terceirizar e assim por diante. Eu vou deixar aqui um convite para vocês. Agora em agosto, depois o Antônio me confirma a data, mas agora em agosto, nós vamos fazer uma reunião com 5 prefeitos do Alto Vale do Ribeira, com 2 cônsules, o da Itália e o de Israel. Para quê? Para eles apresentarem para esses 2 países o que eles têm de interessante do ponto de vista econômico, do ponto de vista do turismo, do ponto de vista da beleza natural, do ponto de vista da riqueza mineral, e tentar prospectar negócios a partir daí. Eu tiro o intermediário, que é o governador, e boto o prefeito para conversar com o cônsul. E é possível, porque a prefeitura é um ente da federação e
que pode construir parcerias. Bom, então eu queria trabalhar esses dois exemplos que eu acho que a gente deveria incluir no debate que vocês vão fazer, porque isso qualifica também a nossa discussão na cidade, mostrando que a nossa cidade de dialogar para além do governador do presidente da República com outros países. Bom, e aí queria voltar à terceira questão, que está ligada à segunda e à primeira, que é a ampliação de arrecadação e a ideia do desenvolvimento. Quando você pensa em desenvolvimento, só para terminar, você também tem que pensar áreas disponíveis, incentivos, uma série de coisas que vocês compõem junto com a região para atrair empresas. A terceira coisa é o orçamento. Eu fui olhar o orçamento de vocês, o que tem publicado, né? Olhei 2 relatórios de janeiro e fevereiro, mas eu olhei um aqui, que é o período... o que me chamou a atenção? Vocês têm um orçamento, o orçamento inicial, de 296 milhões, quase 297 milhões. Isso aqui é 2019, se não tiver, é 2019. E você tem 4 secretarias, que são as secretarias que mais recursos têm. Uma não é a secretaria, mas é a Previdência Social do município. 28 milhões 850 mil, depois foi atualizada para 29 milhões 550 mil. Aí você tem a saúde, que você tem recurso que precisa ser utilizado, senão o prefeito se torna ilegível, 54 milhões 382 mil. E depois você tem a educação, que também tem recursos carimbados, 77 milhões 461. E me chamou a atenção o urbanismo, com 42 milhões 470 mil. Aqui, posso estar enganado, mas deve ser algum contrato de lixo que a cidade tem e que deve estar nessa secretaria, por isso deve ter um gasto maior. Se eu estiver enganado, vocês me corrigem. Qual é o problema do orçamento? Eu tinha começado a falar lá atrás, queria retomar. Quase 70% são repasses, 68,6%. ICMS, Fundo de Participação do Município, Fundeb. Mesmo assim, o município tem 3 tributos, que são tributos municipais, e que podem ter um peso. O IPTU representa mais ou menos 43% da arrecadação dos impostos municipais. O ISS, 23%, e o ITBI, 4,5%. Só para concluir essa questão do debate do orçamento, eu vi que o prefeito fez uma reunião recente na Câmara, dizendo que ele vai perder 30 milhões do orçamento, e ele foi fazer uma reunião com os vereadores, dizendo que a queda já tinha sido de 5 milhões e que poderia chegar a 30. Não sei se ele está muito pessimista, mas assim, se a gente olhar o ICMS no mês de julho, voltou a crescer, o estado de São Paulo não vai fechar com grande rombo. Se tiver rombo, pode ser que nem tenha, por outros motivos, não porque a arrecadação melhorou, mas porque o governo conseguiu uma liminar para suspender o pagamento da dívida de 12 bilhões e tem 7 bilhões do governo federal. Portanto, esse ano não será um grande problema para o Estado, a não ser que tenha uma segunda onda, uma catástrofe, sei lá o quê. Bom, o Antônio postou aqui no chat a reunião com os 2 cônsules, e os prefeitos vai ocorrer no dia 24 de agosto, às 14 horas. Então, deixa aí já o convite, quem puder acompanhar, até para poder entender. Bom, por que eu estou falando, então, dos impostos municipais? Há um debate que está sendo feito aqui na pré-candidatura do Gilmar, teve um texto produzido, que é um relatório do Grupo de Trabalho de Orçamento Público e Programa de Governo do Partido dos Trabalhadores em São Paulo. Qual que é um dos eixos que eu queria apresentar aqui? São vários eixos, mas o que eu quero apresentar é a ideia de que quem tem mais tem que pagar mais. E eu não estou falando da classe média. A gente precisa fugir desse debate. Eu falei isso para o Gilmar. Nós temos que discutir com 1% dos bilionários, não dos milionários. E eu acho, aqui é um chute, que em Várzea você também tem uma parcela que está acima da classe média,
que pode ser pequena, mas que tem uma representação econômica muito grande. Se você olhar os estudos de concentração de renda, você vai ver que no Brasil a concentração de renda é uma coisa absurda e não deve ser diferente no caso de Várzea. Vou dar só um dado para vocês. Em São Paulo, 1% dos proprietários mais ricos concentra 45% do patrimônio imobiliário de São Paulo. 1% concentra quase 50% do patrimônio. Então, é esse 1% que tem que dar uma contribuição maior. Esse debate não é novo no PT. Infelizmente, a gente não conseguiu avançar em Brasília, nem no governo Lula, nem no governo Dilma, mas nós não podemos fugir dele. O Mauro, no início da conversa, falou do Altino, que eu entrevistei segunda-feira. O Altino é um dos coordenadores, um dos 3 coordenadores dos sindicatos metroviários. E numa pergunta do Rodrigo Bocardi para ele, se ele não achava muito ruim os metroviários pararem nesse momento de pandemia, em que as pessoas precisam trabalhar. Ele falou, ruim são os bilionários do Brasil, os 43, terem aumentado a sua fortuna em 27% nesse período de pandemia. Esses caras precisam contribuir, né? Eu não sei se em Várzea tem 1, 2, 3, 4, mas vocês podem discutir o valor venal dos imóveis para poder fazer esse debate. Não devemos fazer, na minha opinião, um debate com a classe média. A classe média aliás, a tributação no Brasil ela é regressiva. São os pobres que pagam impostos. Nós temos que inverter essa lógica. Nós temos que ter imposto sobre patrimônio, sobre lucro, e não sobre salário de trabalhador. Isso é um sacrilégio, isso é um roubo, uma exploração. Então, esse estudo que foi feito em São Paulo, acho que valia a pena depois vocês terem acesso. Eu acho que podia falar com o Gilmar, o coordenador de programa e tal, pedir para dar uma olhada. Claro que são os dados de São Paulo, mas poderiam ser utilizados por uma referência de vocês. Por quê? Se vocês não conseguirem ampliar o IPTU, o ISS e o ITBI, não dos pobres, não da classe média, mas dos bilionários, dos milionários para lá de classe média, vocês vão ter uma dificuldade a mais. E eu acho que esse debate vocês têm que enfrentar. O Gilmar esteve na UOL e falou isso. Nós temos que taxar os bilionários. E eu acho que nós não podemos fugir desse debate. Porque não são os milionários que vão votar na gente. Não são. Quem vai votar na gente é quem precisa de uma prefeitura para ajudar na assistência social. Eu não falei aqui, mas vou ver se eu falo. Quando você olha o orçamento da assistência social de Várzea, o valor orçado foi de 7 milhões. 7 milhões e 600. Pensa, perto de um orçamento de quase 300 milhões, você tem um valor para assistência, principalmente nesse momento tão difícil, muito pequeno. É verdade que a responsabilidade pelos mais pobres na pandemia não pode ser só do prefeito, tem que ser do governador, e que não foi, tem que ser do presidente da República, que não está sendo. Aliás, vocês sabem que ele vai reduzir o valor, que é reduzir de 600 para 200 reais, né? Esse valor de auxílio para as pessoas que estão na linha de pobreza, de miséria. Bom, eu queria terminar por aqui, eu já falei demais, e eu acho que a gente podia abrir para dúvidas e perguntas, se alguém quiser fazer, se quiser também sugerir outras coisas importantes. Obrigada, Paulo. Uma coisa que você falou que é muito importante, né, Paulo, da cidade, do município pensar grande, né? Eu havia comentado que nós precisamos criar projetos a médio e longo prazo, porque o que a gente vê hoje muito é cada prefeito se preocupando somente com a sua gestão e não pensar na cidade, né, para o futuro, né? Uma cidade com programas e projetos de médio e longo prazo, né? Eu gostei muito quando você falou desse intercâmbio aí com os outros países, de oferecer o que o município pode ter de interessante, de recurso para esses investidores, né? Que a economia no Brasil já não anda muito bem, né? Eu acho que você tem que realmente levar toda a riqueza do nosso país e principalmente da nossa cidade para as pessoas interessadas. Então, esse intercâmbio eu achei muito interessante de ser discutido, ser trabalhado, né? Gostaria imensamente de poder participar dessa reunião com os cônsules aí do dia 24 de agosto.
E uma coisa que também é muito importante, né? Não é só... o município tem as suas despesas, as suas dívidas já contraídas, que passam de gestão para outra gestão, mas o que tem que se preocupar também é com o orçamento e com o dinheiro em caixa que vai ser deixado para a próxima gestão, senão não consegue fazer nada, né, Paulo? Nós temos aqui uma grande obra que está sendo feita agora, infelizmente, seguraram aí por quase 7 anos para concluir essa obra quase agora nos últimos 45 minutos, mas essa verba foi um recurso que já tinha sido destinado da gestão anterior, da nossa gestão anterior, que foram aí quase 10 milhões, né, para o córrego do Bertioga. Nós não nos preocupamos em quem fará a obra, o importante é que o município seja beneficiado dessa obra, que a comunidade possa usufruir disso aí. Dívidas temos, mas nós temos que nos preocupar também em deixar recursos para que o município possa continuar sua vida econômica, sua vida social e continuar, né? Um projeto de crescimento, né, Paulo? O intuito é que a cidade cresça cada dia mais. O Gildo comentou aqui também da distribuição do ICMS, né? Várzea arrecada, se não me engano, aí uns 14 milhões. Minto, é PVA, que vem 14 milhões. Mas nós temos um repasse do ICMS, ele está comentando aqui de rever essa distribuição aí também. E a taxação, né, das grandes cidades. Várzea, né, nós temos, acho que, alguns milionários aqui, que não são muitos, Paulo, né? Mas é interessante também essa tributação para aqueles que ganham mais, né? Queria agradecer as pessoas que estão aqui comentando. Temos aqui a Elaine, a Lidiane, temos também aqui o Doni, que está participando, o Mauro, a Cris, a Aretusa. E é isso, gente, nós fazemos uma discussão da cidade, né? Nós, como munícipes, como moradores, como principais interessados na vida da cidade, nós temos que estar aqui debatendo, discutindo, e é isso que nós estamos trazendo para você. Um programa de governo participativo, onde estamos discutindo os problemas da cidade, né? Queria ver aí se alguém, o Mauro, quer fazer algum comentário. Mauro, alguma pergunta para o Paulo nos auxiliar? O Ronaldo quer fazer primeiro? Não, Paulo, eu queria só... Alô? Estou te ouvindo. Ah, tá. Não, eu queria reforçar um pouquinho aí a questão do comentário do Gildo Cantelli. Ele é um grande economista aqui da região, foi vereador também, trabalhou em várias cidades, né, como economista, acertando alguns pontos. E ele fala um ponto importante aqui, ó, quem paga o ICMS é o povo. Portanto, o peso da população no cálculo do índice percentual tem que ser maior. Artigo 158 da Constituição, né? 3/4 em função do valor adicionado. Deveria ser 3/4 em função da população, né? E Várzea Paulista, vale lembrar, Paulo, que o orçamento aqui sempre foi muito baixo, né? E nunca é demais lembrar a todos nós e também ao povo varzino que, com o governo do PT aqui em Várzea, a arrecadação e o orçamento aumentou muito, o que viabilizou, inclusive, a transformação, o avanço da cidade, não só para o Brasil, mas também para o mundo. E aí só queria lembrar você, Paulo, que no final do nosso governo, Várzea Paulista já é considerada a cidade das orquídeas, e Várzea Paulista exporta para o mundo 41% das orquídeas do Brasil. Só a Várzea Paulista. Era isso. Então, dois comentários, Marli. Eu acho que essa discussão do ICMS, a gente tem que aproveitar agora, porque tem um debate da reforma tributária. E tem uma discussão que está sendo feita, eu acho que a gente tem que também fazer o debate. Precisa ver exatamente o que é os critérios. Tem uma discussão lá na Assembleia, inclusive para a distribuição de recursos para a educação. Um deputado novo está propondo mudança de critérios. É bom a gente ficar atento.
E a outra coisa é esse dado que você deu das orquídeas, que é importante. Eu não tinha essa dimensão, talvez pudesse pensar um arranjo a partir desse nicho, como é que se amplia. Por exemplo, eu não sei se vocês têm esse dado. Quantos trabalhadores esse segmento emprega? Ele é responsável por gerar quanto de ISS, de serviço, né? Então, essas coisas podem ser importantes, inclusive, para pensar se vai caber no programa de governo, dizer, ó, a nossa prioridade de várzea é dobrar a exportação, o que significa dobrar o número de trabalhadores, ampliar espaços para poder ter orquidários, você investir na feira, trazer gente de fora, trazer expositores de outros estados, de outros países, você fazer da feira uma feira de peso. Eu vou dar um exemplo para vocês. Lá em Araraquara, eles têm uma feira chamado Facira. E eu tive no evento deles no ano passado, o aniversário da cidade de Araraquara, que é a minha cidade, por isso que eu torço para a Ferroviária, dia 22 de agosto. Eu, o Gambarini, eu acho que mais 2 assessores, se eu não me engano, tivemos lá. E eles levaram a exposição de uma cidade pequena de Portugal. Alguma coisa de Pedras, eu nem lembro o nome da cidade, mas era uma cidade muito pequena. Aí eu falei com o Edinho, Edinho, por que a gente não começa a pensar numa feira dessa com caráter internacional? Vamos conversar com o cônsul da Itália, ver se ele tem interesse em participar de uma feira, vamos conversar com o cônsul de Israel. Ele falou, vamos marcar com a cônsul da China? Eu falei, vamos lá. Como eu disse, a pandemia acabou fazendo a gente deslizar esse projeto, pensar ele um pouco mais para frente. Mas ele não saiu do meu radar, porque, Marli, eu acho que a gente pode ter um limite interno, tanto do ponto de vista do governo federal, do governo estadual e do governo municipal. Mas a gente pode não ter limites externos. A gente pode trazer investidores de outros países para pensar em atividades econômicas que gerem emprego e renda. Então, o Edinho topou, a gente fez uma reunião com a China, com Israel, com a Suécia e com a Itália, 4 países. O prefeito de Araraquara foi lá, conversou. A gente levou o cônsul de Israel para Araraquara, o cônsul da Itália para Araraquara, o cônsul da Suécia ia fazer uma visita, porque lá, numa cidade ao lado, Gavião Peixoto, tem a fábrica da Gripen, do avião, e a cônsul da China também tinha interesse de visitar, mas não deu tempo. Então, assim, e Várzea está muito próximo de São Paulo, das rodovias, do aeroporto. É possível pensar isso, é possível pensar grande, né? E, Marli, está convidada. Dia 24, a gente vai abrir uma sala pela Assembleia, em que eu vou colocar os 2 cônsules e os prefeitos. Mas a gente vai transmitir pela TV Alesp, pelo meu Facebook, né? E assim, vocês vão ver como é que vai se desdobrar e podemos pensar depois regionalmente, porque não dá para pensar uma cidade, a gente está pensando uma região, o Alto Vale do Ribeira, para fazer essa discussão. Eu não conhecia o Alto Vale, conhecia Guapiara, conhecia as cavernas do Intervales, que eu vou deixar aqui como sugestão, que vocês devem conhecer, se não conhecem. Mas eu não conhecia a realidade de lá. Na última viagem, na penúltima que a gente fez, o pessoal foi me mostrar o potencial turístico. Eles tinham um mirante em cima do morro em Apiaí. Pegou fogo ou puseram fogo no mirante. A gente foi ver os Fervedouros, que é um lugar em que nasce... o Antônio está falando, Torres de Vedras, muito bem, cidade lá de Portugal. É um fervedouro que você bate o pé e a água brota. Quanto mais barulho você faz, mais água sai. Então, assim, pensa, você pode fazer dali uma referência turística, as pessoas ir lá visitarem, depois tem um restaurante do lado, o pessoal vai lá comer, almoça, bebe, janta, dorme. Você visita uma nascente, você visita um córrego, você cria um roteiro turístico. Mas isso a gente precisa investir. E precisa
ter gente disposta a investir. Eu não estou falando de roteiro turístico a priori para Alvar, mas podia ser um roteiro para as orquídeas. E pensa, quantos orquidários não tem na cidade? Tem pequenos, tem esse grande que é exportador, mas temos vários produtores aqui de orquídeas, e nós temos também aqui em Várzea Paulista, Paula Serra do Mursa, que a gente observa muitos paulistanos virem fazer turismo aqui na Serra do Mursa, mas ela tem a preservação, mas tem que ser inserida dentro do projeto da cidade, né? Mas também acho que saiu durante um período, e quando o prefeito Eduardo nomeou Várzea Paulista como cidade das orquídeas, tinha o projeto de torná-la turística, né? E até porque nós temos aqui a Bandeirantes, a Anhanguera também, fica fácil acesso. Jundiaí, a cidade, tem a Festa da Uva, que é um grande produtor de uva, Atibaia tem as flores, então nós estamos aqui num eixo turístico que pode ser explorado isso. Mas Várzea também tem uma característica que são as pequenas e médias empresas que geram a maior frente de trabalho aqui, né? Nós temos 4 grandes empresas somente na cidade e o restante são todas médias e pequenas empresas, né? Nós temos também um alto número de MEIs, né? Acho que nós temos mais de 7.000 MEIs aqui em Várzea Paulista, e aí é que vem a geração do emprego aqui da cidade, a maioria. Mas podemos pensar também, quando você fala, Paulo, da frente de trabalho, com os projetos da economia solidária também. Será que eu caí? Não, agora estou ouvindo. É que você congelou. Mas conseguiu ouvir ela? Não, a ideia das frentes de trabalho, pensar na economia solidária, perfeito. Você tem várias iniciativas que a prefeitura pode tomar, eu falei de algumas, falei de manutenção da cidade, de construção, moradia popular, tem uma série de coisas que é possível. Agora, Marli, essa coisa do roteiro, eu acho que era um negócio para pensar com calma. Você juntar Jundiaí, juntar vocês, porque você faz um roteiro para o turista que começa de manhã, ele vai até à tarde, ele para almoçar, para tomar café, e ele vai comprando, né? Agora, o que falta, às vezes, é um pouco de infraestrutura e de divulgação, né? Às vezes, por exemplo, você falou da Serra, eu não conhecia. Serra do Mursa? Então, já fica aí para o Mauro a tarefa de me levar para conhecer a Serra. Isso, Mauro, é uma riqueza de Várzea Paulista, né? Pega aqui 2 municípios, quase 3, né? Pega aqui Campo Limpo, Várzea, tem um pedacinho que eu acho que entra aqui em Jundiaí também. Muito bonita, Paulo. Você, põe na agenda aí que da próxima a gente vai passear na Serra do Mursa. A Cris mora no pé da serra, a Cris Santos. E eu, na minha adolescência, na comunidade de jovens, todo 1º de maio, nós subíamos a serra para fazer piquenique. Só que naquela época não tinha trilha, né? Nós pulávamos os barrancos mesmo para chegar lá com um cacho de isopor na costa. E hoje tem trilha? Tem uma infraestrutura para passear, para visitar? Tem que combinar com o pessoal do meio ambiente, né? A Cris está dizendo que não tem. Não, para organizar o passeio, né, Cris? Isso, aí, Cris. Na verdade, no governo anterior, que era o governo petista Perdão, boa noite a todos. Boa noite. Seja bem-vinda, Cris. Obrigada. No governo anterior, que era o governo petista, o governo do professor Eduardo, havia um projeto de meio ambiente, onde crianças de 1ª até 5ª série faziam visitação na Serra do Mursa. Era um programa estruturado ambiental e tinha uma trilha pequena e uma pequena cachoeira. 8 anos se passaram, quase 8 anos se passaram, o atual governo ele não deu estrutura, não continuou o projeto, né? Não teve nenhum outro projeto diferenciado em relação à educação ambiental. E o que há hoje são pessoas que sobem de modo adequado, acampam em cima de modo adequado e que gera, às vezes, fogo na serra, lixo jogado para todos os lados, uma falta de fiscalização muito grande.
E eu não culpo a Guarda Municipal Ambiental, porque eu sei que eles tentam se esforçar o máximo possível, só que há um déficit bem visível da questão da serra aqui do Mursa e das caminhadas, né? Muitas pessoas, principalmente idosos, antes vinham e procurar a Serra do Mursa para fazer uma caminhada por conta do orquidário, mas é um local que não tem uma lanchonete, não tem um café, tem só o conhecido barzinho do Seu João, que é o ponto, entre aspas, turísticos aqui deste bairro. E o que há é um projeto de caminhada, de pista de caminhada, que foi muito mal executado também por esse atual governo, que inclusive foi um recurso e uma proposta de projeto de um ex-vereador, que é o professor Demércio, também é um companheiro petista. Essa pista de caminhada ela foi feita sob ação judicial para prazo de término, né? Mas ela não foi feita conforme o projeto original. Então, assim, há pessoas que caminham, mas quando tem um caminhando, o outro tem que sair da pista. Se tem bicicleta, o outro tem que sair da pista. Então, estreita, falta né? essa muito estreita, desnivelada, atualmente cheia de buraco, né? Então, assim, que a gente possa falar que é um local que é agradável, é bonito, mas falta a questão da preservação ambiental e da educação ambiental no local. Ó, a Luciane escreveu aqui no chat, acho que a Marli estava vendo, da questão da economia solidária. No governo do Eduardo, fizemos um diagnóstico e estudo vocacional do município, que trouxe parâmetros de desenvolvimento econômico e social muito interessante. E também a importância de equipes técnicas que captavam recursos externos e de projetos cooperativos com a União Europeia, como impacta positivamente no orçamento do município. É isso. É você buscar recursos fora. Por exemplo, a Cris falou, lá tem o Bar do Seu João. Se a gente tivesse o Bar do São João com uma estrutura mínima, com coisas de artesanato, com mapa da cachoeira, você ia agregando valores. E você podia fazer a parte lá do Bar do Seu João um ponto de referência para quem quer conhecer, desde que você tivesse investimento, fizesse a trilha, tivesse um trabalho ambiental com as escolas, porque isso vai agregando valores. As pessoas que fazem turismo ecológico, elas gostam disso, elas querem conhecer lugares novos, perto de São Paulo, e que elas tenham minimamente uma estrutura. E não pode deixar que a visita destrua o meio ambiente, ao contrário, né? Agora, acho que é mais um elemento. Talvez esse estudo que a Luciane fala fosse importante recuperar para o debate do programa de governo. A única coisa que eu sugeri é que a gente pense o desenvolvimento econômico não só da cidade, mas da região, o que poderia agregar outros atores para esse debate. Vale lembrar. E Cris, não só, e Cris, deixa aí o compromisso com o Mauro para eu ir lá tomar uma água no Bar do Seu João. Diga, Luiz. Então, na época do Eduardo, voltando às orquídeas, quando ia ter a festa, tinham cartazes, eles eram colocados em São Paulo, inclusive, porque eu trabalho no Bom Retiro, e muita gente lá do Bom Retiro vinha na festa, porque tinha anúncio, né, da festa. Hoje em dia faz a festa só aqui na cidade, e eles não levam para outros lugares, para trazer gente de fora para cá. Parece que é mais para só as pessoas que moram em várzea mesmo, entendeu? Então, eu acho que devia de aproveitar mais quando tem a festa, levar para outras você ficarem sabendo. Porque na época do Eduardo tinha isso, e agora não tem mais. Eu não sei nem porquê, mas não tem mais. Então, Lourdes, você fala uma coisa que é importante para fortalecer um segmento. Se você divulga para a região, você vai ter mais gente visitando. Se você, além da feira, tem um outro roteiro que pode ser agregado, tipo a Serra do Mursa ou os orquidários, né? As pessoas elas não vêm só para comprar a orquídea e ir embora. Elas podem fazer parte de um roteiro maior que vai deixar mais recursos para a cidade. Agora, precisa investir. A Cris estava falando da Serra, fiquei pensando, pô, será que tem um mirante em que você pudesse pedir para eu falar, ó, lugar lindo, vai dar uma foto bonita aqui, mas você faz um mirante, não tem. Mas você podia pensar numa coisa dessa, né? Eu falei do mirante lá de Apiaí, que assim, também não tem mais nem trilha, a gente foi no meio do mato.
E o cara falou, na segunda curva você entra à esquerda. Não tinha placa, a placa estava no chão. A gente achou o mirante de teimoso e de persistente, né? Mas, assim, se você sinaliza, se você mostra, se tem uma base de apoio, se o bairro do Seu João vira uma referência, assim, vou falar de Araraquara porque é minha terra natal. O pessoal do assentamento em Araraquara fizeram uma padaria comunitária e tem um roteiro de ciclista que um dos pontos é a padaria. Então, assim, o pessoal vai no roteiro dos ciclistas e para na padaria para consumir. A padaria virou uma referência. Ô Paulo, nessa Serra do Múrcia eu vejo muito os jovens indo fazendo trilha de moto também aqui, pega aí umas quebradas, indo para Jundiaí, que pega outra serra também, né? A Serra do Japi. Mas, como a Lourdes comentou, teve já vários eventos, grandes eventos aqui de divulgação das orquídeas, né? Mas como a Lu falou da economia solidária, uma coisa que já está me preocupando muito, Paulo, que é o crescimento do desemprego, né? Com esse pós-pandemia, o desemprego vai aumentar muito e os municípios terão que pensar muito seriamente nessa questão de geração de emprego, principalmente para manter a economia municipal, né? Aí fomentar um pouco isso. E mais ainda, como você falou aqui, ó, o orçamento da assistência social, né, de 7 milhões somente, e nós temos aqui, principalmente uma região da Zona Norte que é mais carente também, que com esse desemprego, o benefício social deve acabar logo, né? E aí vai ficar por conta dos municípios essa geração de renda, né, para essas pessoas aí desamparadas e entrando nas estatísticas do desemprego, né, nacional, né, esse desemprego. Ô Cris, só para te falar uma coisa, eu pela minha curiosidade, né, fui dar uma olhada no Google da Serra do Múrcia. E tem umas fotos bonitas de lá, inclusive parece que tem um cara que é guia, que está numa das fotos aqui, que eu não sei o nome dele. Esse assim, aí é uma excursão, Paulo, de São Paulo. É tudo ilegal, esses passeios, porque a Serra do Múrcia ela tem vários acessos, fica difícil de controlá-los, e mais ainda, a Serra do Múrcia é particular. Na verdade, licença, é assim, tem um acesso que era essa trilha que tinha educação ambiental, mas que está num terreno particular. Todos os outros acessos é através de chácaras de moradores do município. A serra ela foi fechada para turismo, não pode. Quem vai ilegal. Tem uma faixa bem grande, pelo menos tinha, né? Falando que é proibida o acesso à Serra do Múrcia por conta da preservação ambiental e por conta da preocupação dos riscos de incêndio. Estava tendo muito incêndio aqui, né? Então foi fechada a Serra do Múrcia para que as pessoas não subam mais. Nós estamos com o controle agora que está funcionando, faz um bom tempinho já que não teve mais queimadas na Serra do Múrcia, mas é uma questão aí que nós temos que convidar os moradores da região também para discutir, né, a questão da Serra do Múrcia, que também é muito polêmico, né? Tem aí um loteamento pré-aprovado que foi revogado e depois volta, justo no pé da Serra do Múrcia, Paulo. Mas a Luciana trouxe aqui um dado também muito importante, que em 2011 o orçamento da ação social eram 9 milhões. E agora aqui, atualmente, reduziu, né, para 7 milhões, sendo que nós temos muito mais pessoas assistidas. Nós percebemos que o repasse do Bolsa Família caiu em Várzea Paulista, então tem várias famílias com bloqueio, né, do benefício do Bolsa Família, que precisaria até pensar seriamente nesse orçamento da assistência social, né, Paulo? Esse é um debate que vocês vão ter que fazer. Agora, se não tiver, Marli, recurso, você conhece aquela máxima, né? Em casa de... como é que é? Você chora, chora, chora e ninguém tem razão. Fugiu aqui o ditado. O que eu acho que a gente tinha que pensar? Como é que você amplia os recursos municipais a partir de receitas do próprio município e como é que você faz uma briga
além das emendas orçamentárias, como é que você briga com o governo do estado para te ajudar e como é que você propõe iniciativas que podem, inclusive, gerar mais renda e emprego para o município, que a gente falou aqui, essa coisa das relações internacionais. Eu acho que a Luciane falou aqui no texto dela desses projetos cooperativos com a União Europeia, que eu não conheço, mas me parece ser uma coisa também muito interessante. Mas, enquanto o pessoal aí faz mais alguma pergunta, eu queria agradecer o pessoal que está participando, que está nos assistindo aqui no Facebook, né? E participe conosco desse debate sobre Várzea Paulista, né? A cidade é minha, mas a cidade é sua, principalmente, e você precisa participar e saber o que está acontecendo no município, porque você será afetado diretamente em todas as decisões tomadas, né? Então, te convido para participar das nossas outras plenárias de debate do nosso programa de governo, que nós vamos trazer os problemas e as nossas temáticas aqui para tratarmos num processo coletivo, num debate coletivo com a população, né? Nós vamos ter a plenária de saúde, que é fundamental a participação de todo o município, de todos os munícipes, para ver o que está acontecendo, o que pode ser mudado no pós-pandemia. Nós já estamos sofrendo nessa pandemia, que a cidade recebeu recursos e ninguém sabe aonde que foi aplicado esses recursos que vieram para a pandemia. Isso também é uma coisa que temos que nos preocupar muito, né, Paulo, com a transparência da aplicação desses recursos, né, desses recursos que vêm, do recurso do próprio município, do orçamento do município, mas principalmente onde esses recursos estão sendo aplicados, né? Ô Marli, eu acho que essa coisa do orçamento, na minha opinião, é a discussão mais importante que tem no município. Porque é a partir do orçamento que você sabe quais são as prioridades do governo, onde eles estão gastando, e eu acho, o PT tem uma experiência histórica, que é o debate sobre o orçamento participativo, que outros governos, inclusive de outros partidos, se apropriaram dessa discussão, porque significa também colocar para a população quanto entra, para onde está indo, e dar a oportunidade das pessoas conhecerem a gestão dos recursos públicos, que é fundamental. Porque, às vezes, as pessoas, orçamento é tão difícil. Não, não é. Você tem lá a execução, você sabe onde é que está gastando, quais são os projetos, os programas, e se está sendo feito corretamente. Então, eu acho que, assim, esse debate orçamentário é fundamental para entender as prioridades do prefeito de plantão. Se você tem mais dinheiro sendo gasto numa área e menos numa outra, você sabe qual é a prioridade dele. Então, acho que uma das coisas que precisa estar no nosso programa de governo é a transparência e a participação popular na decisão sobre os recursos públicos. Isso, na minha opinião, é fundamental. Sim, sim, né? E principalmente saber o que ela tem de dívida, né? Nós temos aí asfalto novo na cidade, mas com dinheiro ainda a ser pago. Eu falei bem assim, todo mundo quer comprar uma BMW, né? Mas se você não tem dinheiro, você não pode comprar. Porque se você compra BMW e pega aí um carnê de 72 parcelas, você não tem o carro, né? Ele pode ser tomado a qualquer momento. Então, é essa a nossa preocupação, de saber aplicar os recursos de Várzea Paulista aonde há realmente mais necessidade e priorizar, né? No nosso entendimento, a saúde e o programa de emprego e renda. Oi, Lourdes. Uma dúvida. Assim, cada município recebeu um tanto ou todos receberam a mesma quantidade? Na pandemia? Não, cada município recebeu um valor. Conforme o número de habitantes, Lourdes. Porque Campo Limpo recebeu mais que Várzea, então. É isso? Isso tem, no governo federal tem um site que você pode entrar e você vai ver todos os recursos que foram transferidos para o município. Só que Campo Limpo, o prefeito tem muito mais coisa para a população do que o de Várzea. Porque de Várzea fez uma cabaninha ali na frente do hospital e chegue, né? E Campo Limpo recebeu menos, Lourdes. Campo Limpo tem 85 mil habitantes e Várzea tem 120 mil. Então, e ele deu cesta básica para todas as pessoas que estavam necessitando. Ele pagou uma ajuda, além dessa que recebe do governo, ele pagou para a população carente, todo mundo poder receber, para ter uma ajuda de custo. E tem o hospital lá ainda, né? Que aqui é uma vergonha que até agora a gente não tem. Mas eu falei, não deveria, né?
porque, na verdade, o prefeito da cidade, Juvenal, não deu nada para ninguém, né? Eu não vi dar nada. Inclusive, esses dias eu fiquei doente, eu caí um tombo, machuquei meu braço, fiquei 3 horas no hospital para passar lá para medir a minha febre, se eu estava com febre e pressão alta. Não estava, e falaram que eu tinha de esperar mais 4 horas para ser atendida, eu vim embora. Estou com a dor no braço ainda. Então, é complicado esse hospital aí, né? Se é que se pode chamar de hospital. Um hospital é projeto nosso, é prioridade. Aqui nós temos o Hospital Regional, Paulo, onde Várzea tem, acho que, se não me engano, 8 leitos, né, de internação lá, mas hoje nós não temos, infelizmente, aqui um hospital em Várzea Paulista. Nós temos uma UPA que só atende baixa e média complexidade, acho que um pouco média, pouquíssima coisa média, e é esse nosso projeto também de ter esse hospital em Várzea Paulista, reativar, que nós já tínhamos um hospital, e nós temos um quarteirão da saúde, que não é um quarteirão da saúde, porque não tem um hospital em si, né? Está tendo uma ampliação, mas eu acho que tudo isso conversa ainda dentro do desenvolvimento regional, né, Paulo? Bom, eu acho que você, no debate do desenvolvimento econômico regional, você discute várias coisas. A saúde, ela também está regionalizada. Sim. Você pega o exemplo lá de cidades menores, lá no alto do Vale do Ribeira. Você não tem hospital em todas as cidades. O polo, um hospital é Apiaí, o outro é Itapeva, que tem que atender a região. O problema é que na pandemia, pensa numa cidade como Itapeva ou como Apiaí, e as cidades menores, 5.000, 3.000 habitantes. Uma doença como essa, ela pode levar a óbito muita gente, e a capacidade dos hospitais é muito reduzida. Então, o grande problema é esse. Se você não tiver... E olha, o Brasil, diferente dos Estados Unidos, tem um sistema único de saúde. Se não tivesse, a situação dos pobres, daqueles que têm mais dificuldade, seria um desastre. Lá nos Estados Unidos, eles cobram tudo. Teve um caso no início da pandemia que o cara saiu do hospital com uma dívida milionária, em dólares. Ele não teve que pagar porque teve uma decisão, mas pensa, o cara sai do hospital curado, mas falido. Ele pode trabalhar o resto da vida para pagar o hospital, no caso lá dos Estados Unidos. Aqui a gente tem um sistema único de saúde, que os governos, depois da Dilma, quiseram destruir, tanto o Temer, quando congelou repasses, o próprio Bolsonaro. Agora, se a gente não tivesse o SUS, talvez nós tivéssemos uma situação muito pior. Por isso que eu acho que é fundamental, Marli, o Estado de São Paulo se organiza a partir também de regiões, de micros e de macros, reúne as prefeituras. Agora, o debate, na minha opinião, não pode ser só do papel daquela prefeitura, mas tem que ser do coletivo de prefeitos, como é que enfrenta a questão da saúde, da educação. A gente está num debate aqui no Estado de São Paulo, no Estado todo, sobre a volta das aulas presenciais, que é um absurdo. Porque como é que você faz isolamento de criança? A criança, por natureza, ela quer abraçar o outro, ela quer estar com o outro, e aí os caras querem voltar, né? Então, nós estamos vivendo um período dificílimo. Agora, se você tem prefeitos que discutem, que têm clareza e consciência, você toma uma decisão coletiva, pressiona o governador. Sim, tem força, né? Nós fazemos parte do aglomerado urbano aqui da região, são 7 cidades, mas o complicado é que em algumas ações, Várzea segue as decisões do aglomerado urbano. Em outras que não seja tão interessante assim, ela foge, né? Então, acaba perdendo força, né, Paulo, quando tem esse debate regional e aí uma cidade, em alguns momentos, prefere ser contra, né, a maioria dessas cidades e partir com um projeto individual em alguns casos, né? Mas queria agradecer aqui o pessoal que está participando conosco, né? Tem a Maria Gouveia, o Mauro, a Vera Ida participando, o seu Gildo Cantelli, que é uma pessoa importantíssima aqui em Várzea Paulista, um dos maiores economistas da região, a Nena Magalhães. A Nena trabalhou aqui, Paulo, no maior orquidário, que é o Bioorquides, do Arthur e do Gerson e do Bira, que alimenta a América Latina inteira com as nossas orquídeas.
né? A Alessandra nos assistindo, João, Sueli, Gabriel, Cícero, Castro. Gente, seja bem-vindo a esse nosso debate, essa nossa discussão sobre a cidade, sobre Várzea Paulista. A Sueli, ela está interessada numa plenária que nós vamos fazer sobre desenvolvimento econômico, Paulo, né? Essa preocupação dos imóveis aqui de Várzea Paulista, da regularização de imóveis. Está convidada, hein, Sueli, para participar conosco aqui nessa nossa plenária. Paulo, você está com tempo ainda? Você quer ver mais algumas perguntas? Não, assim, eu tenho mais um pouco de tempo, não tenho muito, porque ainda tenho uma outra atividade que eu estava fazendo, eu parei. Mas, assim, estou à disposição se vocês quiserem fazer alguma outra pergunta ou sugestão. Se não, também quero deixar aqui as minhas, que eu já falei. Esse debate sobre desenvolvimento econômico a gente vai fazer com 2 países. A visita que o Mauro vai me levar para conhecer o pé do morro, lá onde mora a Cris, no Seu João. E também essa questão dos orquidários, que eu acho que vale a pena. E, assim, para mim... como deputado... O café na Cris. Não, eu não estou nem preocupado com o café, estou preocupado de conhecer um pouco a questão econômica. Você falou das empresas que tem aí, acho que valeria a pena também conhecer e colocar o meu mandato à disposição desse debate. E eu vou dizer para você, Marli, você sabe disso. Quando a gente se elege, a gente também vai buscar recursos com todo mundo, né? Você não tem só um deputado federal, estadual, um senador, você tem que bater na porta dos caras. Eu dei o exemplo aqui do prefeito lá do Vale do Paraíba, que se ele tivesse desistido quando o Alckmin tirou a empresa dele, ele não tinha levado outras 3 para a cidade dele. Então, queria me colocar à disposição, se tiver mais alguma pergunta, eu estou aqui. E eu acho que vocês estão no caminho certo do debate, da transparência, da democratização do plano de governo. É assim que a gente constrói uma política participativa e que pode transformar de novo Várzea, tanto no aspecto ambiental, lá na Serra da Mursa, do Mursa, como também em outras questões que vocês levantaram aqui, do orçamento, da assistência, assim por diante. Nossa, a gente que agradece, Paulo, porque é aquilo que eu falei, quando você tem um projeto que é a médio e longo prazo e é de interesse da cidade, independente de quem seja o governador, você tem um bem precioso em mãos que você pode bater em qualquer porta. Nós temos um grande privilégio de ter uma boa bancada de deputados federais, de deputados estaduais, mas também tem essas parcerias, e é isso que nós vamos fazer. Nós vamos ter projetos para a Várzea Paulista e nós vamos buscar recursos para realizá-los e, mais ainda, desenvolver a cidade num todo, fomentar a sua economia, se preocupar com os recursos próprios que vêm, não ficar só dependendo de recursos externos, senão você não faz nada no município, né? Você não avança no crescimento da cidade. Várzea é uma cidade nova ainda, com 55 anos, tem muito a crescer e tem que começar num projeto certo, num projeto consistente e permanente, independente de quem esteja administrando a cidade nesse momento. Então, assim, nós não estamos aqui preocupados em fazer um projeto somente de 4 anos. Nós estamos construindo o futuro de Várzea Paulista, que nós aqui moramos, nós aqui vivemos e temos que nos preocupar com Várzea Paulista, né? Não adianta a pessoa querer pensar em Várzea Paulista morando em Jundiaí, porque não sabe das suas dificuldades, dos seus problemas. E nós estamos aqui justamente para isso, porque nós somos de Várzea, nós amamos Várzea, estamos discutindo Várzea com você, então você participa conosco aqui nos nossos debates, que na próxima quinta-feira nós teremos outro, né? Paulo, hoje nós temos os debates às terças e quintas-feiras, porque nós temos prazo também, né, Paulo, para discutir o nosso programa de governo, né, e seguir em frente, né? Então, queria agradecer a todos vocês que estiveram aqui conosco, aos companheiros que participaram. Paulo, muito obrigado por vir nos auxiliar, trazer esses debates, porque você tem um conhecimento, você sabe aí os caminhos das pedras, e nós precisaremos sim de você, né? Espero poder contar com você, e nós também estamos aqui à sua disposição para conhecer, fazer aqui um turismo por Várzea Paulista, pelos nossos orquidários, pela Serra do Mursa, né? E sempre que você precisar de Várzea Paulista, estamos aqui para te receber e ajudar no que for preciso, né? Marli, muito obrigado, queria agradecer muito e já deixar aqui o compromisso com o Mauro, com você, de tomar um café lá na casa da Cris, no pé do morro. E também conhecer as outras possibilidades de Várzea, até porque a gente pode, a partir daí, também dialogar com outros países. A gente está discutindo com Emirados Árabes, que tem interesse, com a China,
com a Alemanha, com os Estados Unidos. Eu acho que nesse debate a gente tem que ampliar os nossos horizontes. Parabéns para vocês. Espero que Várzea volte a ser administrada pelo PT. A experiência do Eduardo é muito importante e eu acho que vocês estão no caminho certo para fazer as mudanças que Várzea precisa. E como disse a Marli, Várzea é uma cidade muito nova, é uma menina ainda, né? Tem que crescer bastante e pode crescer, tá bom? Pessoal, obrigado, valeu, um prazer estar com vocês. Tamo junto aí. Mauro, um abraço, Marli, todos os companheiros e companheiras, tá bom? Deixa eu fazer uma outra atividade aqui. Obrigada. Nada, Gente, tchau, tudo de também. bom. Valeu, obrigado. Tchau, Paulo, tchau. Ronaldo, bom te ver, um abraço. O pessoal participou aqui hoje, comentou, trouxe os nossos problemas, né? Então, na próxima quinta-feira, nos encontramos às 19h30 para continuar aqui discutindo Várzea Paulista, debatendo Várzea Paulista, e a sua participação é muito importante, né? Então, nos chame no WhatsApp, que é o 930320013, e deixa seu comentário, a sua dúvida, e se você quiser participar de outras plenárias também, é só nos chamar e aí você recebe o link para participar aqui desse debate, mas você pode participar também pelo Facebook, comentando, curtindo e deixando seu comentário. Muito obrigada. Quinta-feira estaremos de volta. Uma boa noite para vocês. Valeu. Boa noite, Serafim!